Bíblia, ou conexe aí na sua Bíblia digital, você que é mais chique, né? Por gentileza. E vamos meditar na palavra do Senhor. Mateus, capítulo 21, a partir do verso 33. Nós estamos aí peregrinando no Evangelho de Mateus, estamos pregando capítulo por capítulo, versículo por versículo, e hoje, pela graça de Deus, nós iremos terminar mais um capítulo do Evangelho de Mateus. Pela graça de Deus, até aqui, Deus tem nos ajudado. Mateus capítulo 21, a partir do verso 33. Acompanhe comigo a leitura da Escritura. Escutem outra parábola. Havia um homem, dono de terras, que plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram ainda outro. O dono enviou ainda outros servos em maior número, e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhes o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Eles responderam: fará perecer horrivelmente aqueles malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus perguntou: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que Jesus falava a respeito deles. E embora quisessem prendê-lo, tinham medo das multidões, porque estas o consideravam como profeta. Amém, gente? Vamos orar mais uma vez? Pai Celestial, fala conosco, ó Deus, através das Escrituras, através da Tua santa palavra. Fala ao nosso coração, à nossa alma, nos exortando, nos corrigindo, nos repreendendo e nos consolando através das sagradas letras. Ó Deus, pedimos que o Espírito Santo venha iluminar nossa mente para entender a palavra do Senhor e aplica, Senhor, cada verdade que será exposta nessa noite, na nossa vida e no nosso coração. E abençoa, Senhor, a cada um que está aqui nessa noite e a cada um que assistirá esse vídeo. Nós oramos agradecidos pela oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, Mateus capítulo 21. Eu tenho falado aqui na igreja que Mateus capítulo 18 até o capítulo 23 é um grande compêndio doutrinário de Jesus.
Capítulo 18 até o 23, Jesus, ele ensina algumas verdades que é para a igreja. Isso é, a comunidade dos discípulos. No entanto, nós precisamos nos debruçar nesses capítulos para entender qual é a vontade de Jesus para a sua amada igreja. E chegamos no capítulo 21, iremos encerrar hoje, mas qual é o propósito de Mateus capítulo 21? Quando Mateus, ele escreveu esse texto inspirado pelo Espírito Santo, qual é o propósito pelo qual nós aprendemos? Por exemplo, Mateus capítulo 21, verso de 1 a 11, nós vimos sobre a entrada triunfal do rei em Jerusalém. Versos de 12 a 17, nós vimos o selo do rei, quando Jesus entrou no templo e expulsou os mercenários. Verso 18 ao 22, a gente viu sobre o juízo do rei, em que ele diz que Israel produzia folhas, mas não frutos. E Jesus entregou uma palavra de advertência a eles. Verso 23 ao 27, nós vimos sobre a autoridade do rei, quando Jesus foi questionado pela elite religiosa de sua época. E verso 28 a 46, fala sobre as parábolas do rei. E é interessante que quando nós entramos nessas parábolas, Jesus, ele expôs 3 parábolas. A parábola dos 2 filhos, que a gente já viu, que a gente já meditou. Caso você não assistiu, está lá no canal da nossa igreja no YouTube. Hoje eu quero meditar com vocês a parábola dos lavradores maus, verso 33 a 46. E domingo que vem, se Deus quiser, a parábola das bodas, capítulo 22. Aí a gente vai iniciar um novo capítulo. Pois bem, antes de expor o texto, quando a gente lê as narrativas de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós conseguimos construir aquela semana, aquela última semana de Jesus, chamada Semana da Paixão. E aqui nesse episódio, aconteceu numa terça-feira, gente. E nessa terça-feira, houve algumas controvérsias no templo. Por exemplo, Jesus e os apóstolos passam de novo perto daquela figueira infrutífera, e eles percebem que ela permaneceu seca. Aí Jesus, ele faz uma aplicação sobre vida de oração. Dentro do templo, na terça-feira, Jesus é questionado pela liderança religiosa. Foi quando a liderança religiosa chegou em Jesus, questionando a Jesus sobre que autoridade que ele tinha para fazer aquelas coisas e para ensinar aquelas coisas. E lá dentro do templo, na terça-feira, Jesus, ele contou algumas parábolas de advertência. E ele conta essas parábolas, a parábola dos 2 filhos e a parábola dos lavradores maus. Está aqui, gente. Então esse é o cenário. Jesus está dentro do templo, está tendo uma controvérsia, ele é questionado, aí ele expõe essas parábolas falando da nação de Israel e do comportamento dos líderes religiosos da época de Jesus. Pois bem, eu quero chamar a sua atenção para a exposição do texto. Mantenha a sua Bíblia aberta, que eu quero expor para você o texto e depois iremos para a aplicação. O verso 33 aí na sua Bíblia diz assim: escutem outra parábola. Havia um homem, dono de terras, que plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. Interessante que essa expressão, escutem outra parábola, é como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, eu não falei tudo ainda que eu tinha para falar. Eu ainda tenho uma outra parábola de repreensão, de advertência, de julgamento. Eu ainda não terminei. Lembre-se que primeiro Jesus, ele tinha questionado a liderança religiosa através de uma pergunta que eles não responderam. Aí Jesus ficou calado: olha, se vocês não estão me respondendo tão pouco, eu vou responder vocês. Mas daí Jesus apresenta essa parábola. Ele apresenta a parábola dos 2 filhos, aí ele já engaja uma outra parábola dos lavradores maus. Então Jesus está dizendo assim: olha, eu não falei tudo que tinha que falar. Eu quero entregar para vocês uma outra parábola. Aí quando ele começa a falar dessa parábola, ele usa algo muito natural na época de Jesus, que eram as plantações. Ele fala lá que havia um homem dono de terras, ou segundo a sua tradução, pai de família, ou dono de propriedade. Você sabe que naquela época era natural algumas pessoas terem terras pelo seu próprio esforço, ou tinha terras por questões de recebimento
de herança. E aí Jesus, ele introduz essa parábola falando de um homem que tinha uma terra e ele estava trabalhando nessa terra. E esse homem, esse dono, esse pai de família, na parábola de Jesus, simboliza Deus, trazendo a figura de Deus. E ele diz que esse homem plantou uma vinha. A descrição de Jesus está de acordo com a forma comum de se preparar uma vinha. Mas há aqui uma clara alusão de Isaías capítulo 5. O livro do profeta Isaías capítulo 5 fala que Israel é uma grande vinha. E a responsabilidade de Israel era frutificar, era produzir. E aí diz no verso 33 que ele pôs uma cerca em volta dela e construiu um lagar. Era uma técnica que eles usavam naquela época. Interessante que eles colocaram uma cerca. Essa cerca, gente, tem umas traduções que falam que é um zebe, que era galhos cheios de espinhos que eles colocavam em volta do lagar para que animais não viessem atacar as plantações e nem ladrões. E eles construíram um lagar. Interessante que esse lagar, ou a terra era escavado, e eles rodeavam com pedras para poder colocar as uvas e prensar as uvas, ou eles faziam um buraco numa rocha, e ali naquela rocha eles colocavam as uvas e espremiam as uvas para poder fazer o vinho. E diz o texto, verso 33, que ele edificou uma torre. Então, além de fazer um lagar, além de cercar, eles fizeram uma torre. Essa torre era uma torre de vigia, geralmente construída nos vinhedos para dar ao vigia uma vantagem de guardar. Por exemplo, eles faziam uma torre para ver de longe se vinha animais para estragar a plantação ou se vinha os ladrões. Aí diz o verso 33 que arrendou a vinha a uns lavradores. Interessante que na época de Jesus, o arrendamento era feito de 3 formas. Ele poderia ser feito por dinheiro, como troco para receber um dinheiro, ou parte da colheita seria do proprietário e outra parte dos lavradores, segundo um acordo, ou uma quantidade definida seria devolvida ao proprietário. Eu sei muito bem isso, porque eu lembro que quando eu morava em São Paulo, o meu pai ele tinha um estacionamento, aí ele arrendou para mim um lava-jato, que aqui em Santa Catarina é conhecido como lavação, né? Aí lavava carro o dia inteiro, aí eu repassava uma porcentagem para o meu pai. Então aqui Jesus está trazendo o seguinte: há um dono que fez uma plantação, construiu um lagar, construiu uma torre, cercou aquele lagar e ele arrendou para alguns lavradores. Aí diz no verso 34 na sua Bíblia, olha aí: quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele. O pagamento era realizado na colheita com um percentual da safra, em geral, ao menos de 25%, ou um valor pré-estabelecido. Esses detalhes teriam sido especificados no contrato inicial. Diz os historiadores da época, os antigos documentos comerciais com frequência se referiam aos lucros como frutos, mas o sentido aqui parece ser o de alguma proporção da colheita. Então olha só, esses lavradores estavam ali tomando conta da plantação. Só que daí esse dono mandou os seus servos para receber parte dos frutos que foram plantados. E na parábola de Jesus, esses servos simbolizam os profetas do Antigo Testamento. Os frutos representam na parábola que Deus aguardava os frutos de justiça do seu povo. Então Jesus está trazendo uma parábola dizendo: olha, Deus enviou os seus servos, os seus profetas para falar com a nação, porque Deus, ele esperava que a sua nação escolhida produzisse frutos de justiça. Mas no verso 35 diz aí: mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram o outro e apedrejaram ainda outro. O dono enviou ainda outros servos em maior número, e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Interessante que naquela época, os donos, eles tinham total poder sobre a plantação, tanto poder social como legal.
Mas aqui, esses lavradores, eles inverteram o papel. Aqui os lavradores agem como se eles fossem os poderosos e abusam desse poder sem a menor misericórdia. Então esse dono, ele manda os seus servos para poder receber os frutos, e eles são espancados e outros assassinados. Essa atitude corresponde à tradição judaica de que Israel martirizou muitos profetas enviados por Deus. Então é isso que Jesus está colocando na cabeça dos fariseus. Olha, Deus enviou seus servos para vir buscar os frutos, mas eles foram martirizados. Interessante que Marcos capítulo 12, que relata, é o texto paralelo, ele fala que um foi espancado, outro esbordoaram o segundo e mataram o terceiro. Isso corresponde ao tratamento dispensável pelos governadores judaicos a muitos dos profetas do Antigo Testamento. E Jesus está deixando bem claro naquela parábola. Vários profetas foram assassinados. Vários profetas foram apedrejados. Aí no verso 37 diz assim: por último, o dono da vinha enviou-lhes o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Verso 38, mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E agarrando, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Interessante, quando você recorre a Marcos capítulo 12, que é o texto paralelo, diz que Marcos, ele assinala ainda mais a natureza da ação do proprietário. Pois o proprietário diz assim: resta-lhe ainda o seu filho amado. Tudo dava a entender que o proprietário tinha apenas um filho e que ele era amado. Bom, se ele mandou os servos foram expulsos, aí ele pensou: bom, pelo menos o meu filho eles vão respeitar. E aqui deixa muito claro no Evangelho de Marcos que esse filho era amado. Lucas também, que é o texto paralelo, Lucas capítulo 20, ele usa essa linguagem também deliberada e enfática, falando que aquele filho era o filho amado daquele proprietário. Os profetas eram apenas servos do proprietário, ao passo que Jesus é o filho único e amado. A expressão "o meu filho eles respeitarão" tinha o desígnio de ensinar como era grave a culpa quase inconcebível de não terem acolhido reverentemente o Filho de Deus. A palavra respeitarão, o verbo significa literalmente voltar-se para, ou seja, dar ouvidos e respeitar. Aquele proprietário pensou que ao enviar o seu filho seria respeitado. Mas aí no verso 40 diz assim: quando pois vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Eles responderam, isso é aos fariseus: fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Interessante que naquela época era muito comum os rabinos fazer uma pergunta e colocando a pessoa em juízo com a própria resposta. Porque Jesus aqui ele expõe a parábola e os próprios fariseus respondem: olha, esses lavradores eles deveriam morrer. Esses malvados deveriam morrer. Interessante que no grego esse jogo de palavras ele tem algumas variações, como por exemplo, ele destruirá miseravelmente aqueles homens miseráveis. Ele destruirá com mal aqueles homens maus. A resposta dos fariseus foi o seguinte: olha, esses homens maus precisam receber o mal. E aí, o dono precisa arrendar a vinha a outros. Aqui Jesus ele está defendendo o seguinte: que o povo de Israel ele perdeu a oportunidade e esse privilégio ia ser transferido para um outro povo, se referindo ao povo gentílico. Aí no verso 42, Jesus fala assim: então Jesus perguntou: vocês nunca leram nas Escrituras? Aí Jesus puxa para as Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Aqui Jesus, ele puxa para a Bíblia. Ele expõe a parábola
ele faz a pergunta, eles mesmos respondem, aí Jesus puxa para a Bíblia usando o Salmo 118, verso 22 e 23. E essa pedra que os construtores rejeitaram se refere ao Messias e à sua crucificação. Agora é interessante, gente, essa pedra angular ou pedra de esquina, o Dr. Norman Champlin, ele escreveu sobre essa pedra, olha só o que ele escreveu. A pedra angular era um item importantíssimo nas edificações daquela época. Tinha de ser firme e forte, porque era usada para juntar as duas paredes que se juntavam no ponto onde ela era posta. Aí ele explica, lemos que o templo tinha uma pedra angular com 5,80 metros de comprimento e 1,13 metros de espessura. Qualquer edifício poderia ruir se a pedra angular fosse defeituosa. A pedra angular era selecionada com cuidado, pois de seu caráter é que dependeria a duração do edifício, bem como a sua segurança. Então, nas edificações daquela época de Jesus, eles usavam essa pedra angular, essa pedra de esquina, para poder sustentar uma parte do edifício. Alguns historiadores dizem também que quando eles selecionavam essa pedra, para ver se era uma pedra forte e resistente, eles batiam. Se ela resistisse às pancadas, era uma pedra aprovada. Ela se tornava uma pedra angular, uma pedra de esquina, para poder sustentar um edifício. Aí Jesus, ele está trazendo a Bíblia para aqueles fariseus para dizendo, olha, eu sou a pedra angular. Eu sou essa pedra que está sendo rejeitado por vocês. É por isso que vocês estão me questionando. Aí no verso 43, Jesus fala assim, portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Então Jesus ele deixa bem claro, esse reino vai ser tirado de vós e vai ser transferido para um outro povo. Esse povo são os judeus cristãos e os gentios cristãos. Esse povo é todo aquele que passaria a crer em Jesus, e Jesus ele decreta uma sentença, vai ser tirado de vós. Vocês vão perder esse privilégio, porque vocês não produziram frutos. E pior, vocês não reconheceram a pedra angular que sou eu. Aí no verso 44, gente, Jesus, ele está fazendo uma conexão de uma profecia de Daniel, lá no capítulo 2, versos 44 a 45, quando Daniel escreveu, do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos. É uma representação de Cristo, e que essa pedra cairá sobre os reinos dos mundos e os esmagará. Jesus está dizendo o seguinte, fazendo conexão com a profecia de Daniel, está dizendo o seguinte, olha, esse reino, essa pedra que sou eu, vai esmagar todos os reinos deste mundo que não me reconhecem. Aí o pastor John MacArthur, ele comentando esse texto, ele escreveu assim, se um vaso de cerâmica cair sobre uma pedra, ou se a pedra cair sobre o vaso, o resultado é o mesmo. O ditado sugere que tanto a inimizade quanto a apatia são respostas erradas a Cristo, e os culpados de qualquer uma das duas correm o risco de ser castigado. Então Jesus está dizendo o seguinte, olha, eu sou essa pedra que vai esmagar todo o reino que não crê em mim. E, inclusive, eu vou tirar o reino de vocês, e vocês serão esmagados pela minha majestade. Aí no verso 45, Mateus ele conclui esse diálogo escrevendo assim, os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam o que Jesus falava a respeito deles. E embora quisessem prendê-lo, tinha medo das multidões, porque estas o consideravam como profeta. Então, olha só, os principais sacerdotes e os fariseus, eles conheciam as profecias. Eles conheciam a Bíblia hebraica. Aí, eles foram conectando o Salmo 118, a profecia de Daniel, capítulo 2, com a parábola de Jesus, eles entenderam, mas não aceitaram essa verdade de Jesus. E diz o texto do verso 46 que eles não quiseram prender Jesus,
Porque nesse momento aqui, Jesus ele tinha uma grande popularidade e eles tinham medo da multidão por causa da popularidade de Jesus. Em síntese, o que Jesus quis dizer? Em síntese, o que Jesus quis ensinar nessa parábola? Olha só, o dono da vinha, o dono da terra, simboliza Deus. A vinha simboliza Israel. Isaías capítulo 5. Eles eram uma vinha, a obrigação deles era produzir frutos. Os lavradores são os líderes religiosos de Israel da época de Jesus. Os servos são os profetas que foram desprezados, perseguidos e mortos do Antigo Testamento. O Filho é Jesus, o nosso Salvador. O castigo é que a posição que Israel havia ocupado seria transferido para um outro povo chamado igreja. O modo pelo qual os judeus trataram os profetas de Deus e tratariam Jesus ilustra essa parábola. Então, amados, aqui mais uma vez, Jesus, como um mestre na parábola, ele traz aquela parábola para aqueles líderes, conectando a profecia do Salmo 118 e Daniel 2, dizendo o seguinte: olha, vocês foram irresponsáveis diante de Deus. E outro, o reino de Deus vai ser tirado de vocês e vai ser transferido para um outro povo que produz frutos. No entanto, gente, essa parábola é uma parábola altamente de advertência contra Israel e contra a liderança religiosa da época dele. Amém? Captou? Deu para entender o sentido da parábola? Interessante que a parábola dos 2 filhos é uma rejeição contra o pai. E a parábola dos lavradores maus é uma rejeição contra o filho. E a parábola das bodas, que veremos domingo que vem, é uma rejeição contra o Espírito Santo. E nessa parábola Jesus deixa bem claro: me rejeitaram como Messias, como o Filho de Deus. Meus amados, o que essa parábola de advertência tem a ver com a gente? Quais são as aplicações que a gente tira dessa parábola que a gente pode aplicar para a nossa vida, para a nossa espiritualidade? Eu quero apresentar para vocês 5 lições. 5 lições dessa parábola para a nossa vida. E eu gostaria muito que você entendesse isso. Primeira lição: o privilégio de Israel. Verso 33. Quando Jesus introduz essa parábola, ele fala que aquele homem plantou uma vinha. O que significa? Que Deus escolheu a nação de Israel. E diz a parábola que aquele dono, ele fez uma cerca na volta daquele lagar. O que significa essa cerca? Que Deus escolheu a nação de Israel como vinha, e Deus cercou a nação de Israel, fazendo uma aliança com a nação de Israel, dando à nação de Israel a lei moral, os 10 mandamentos, a lei cerimonial, a lei religiosa, a lei civil, os milagres que Deus fez em Israel, gente, não foi feito em nenhuma outra nação no mundo. Aquilo que os hebreus viram Deus fazendo foi um privilégio, era Deus cercando o seu povo. E Deus também, ele se revelou ao povo de Israel. E, no entanto, Jesus quis dizer o seguinte: olha, Deus ofereceu muitos privilégios à nação de Israel, que é a vinha de Deus, e Deus cercou com várias coisas boas essa nação. E esse dono construiu nela um lagar, ou cavou um tanque para prensar as uvas. O que significa essa expressão? Construiu nela um lagar. Isso é, Deus, ele deu uma terra a esse povo, a terra prometida, uma terra próspera, uma terra boa para produzir. E Deus deu a esse povo. Assim como Deus fez da nação de Israel uma vinha, qual era a obrigação deles? Era frutificar, porque Deus deu uma terra boa a eles. E diz a parábola que construiu uma torre. O que significa? Que Deus, ele supervisionou o seu povo, ele cuidou do seu povo a todo tempo. E aí diz a parábola que arrendou a vinha para alguns lavradores. Sabe o que significa? Que Deus deixou na responsabilidade dos líderes de Israel, essa nação.
Então, esse foi o privilégio da nação de Israel. Deus escolheu a nação de Israel para ser a vinha. Deus cercou essa nação com a lei, com os milagres. Deus construiu uma torre no sentido, olha, eu vou supervisionar você, eu vou cuidar de vocês. Deus deu uma terra para esse povo, para que eles prosperassem, e Deus arrendou a vinha, colocou, vocês vão cuidar dessa nação. Mas, gente, como nós conhecemos a Bíblia, eles fracassaram. O povo de Israel, com todo esse privilégio, fracassaram. Certa vez, o pastor John Charles Riley, ele fez um comentário sobre essa parábola. Olha só o que ele fala sobre esse privilégio que Israel teve e que eles perderam. Ele escreveu assim, abre aspas, Israel é a vinha de Deus. Ele chamou esse povo não porque era mais numeroso, mas por causa do seu amor incondicional. Deus cercou Israel com seu cuidado, libertou, sustentou, guiou e abençoou esse povo. Deus plantou essa vinha, cercou-a com uma sebe, construiu nela um lagar, colocou uma torre, toda a estrutura estava pronta, nada ficou por fazer. Tudo Deus fez por esse povo. Deus deu a Israel suas boas leis e ordenâncias, enviou-a a uma terra boa, expulsou dela 7 nações, Deus passou por alto os grandes impérios e demonstrou seu profundo amor a este pequeno povo. Nenhuma família debaixo do céu recebeu tantos privilégios como a família de Abraão. De igual forma, Deus também nos tem revelado seu amor. Sendo nós pecadores, nada merecemos de Deus, e ainda assim Ele demonstra sua imensa bondade e misericórdia para conosco. Gente, isso é um privilégio. Assim como aquela nação teve um privilégio e desperdiçou aquele privilégio, eu concordo com John Charles Riley dizendo o seguinte, agora a igreja está recebendo esse privilégio. Nós, os gentios que fomos chamados, nós que fomos convertidos, nós temos um grande privilégio e Deus também está nos cercando com as suas bênçãos sobre as nossas vidas. Amém, gente? O privilégio que Deus tem nos dado, que jamais a gente pode desperdiçar, porque o povo antigo de Israel desperdiçou esse privilégio. Essa é a primeira lição. A segunda lição que eu destaco para os irmãos é o direito de Deus. Eu falei sobre o privilégio de Israel. Segundo, o direito de Deus, verso 34. Deus tem direito de buscar frutos do seu povo. Da mesma forma que aquele pai de família arrendou para os lavradores, depois ele mandou os servos para receber parte dos frutos, assim Deus, ele tem direito de buscar frutos no meio do seu povo. Deus esperava frutos de Israel, mas Israel se tornou uma videira brava. Servo após servo foram a Israel procurando frutos e acabaram despedidos vazios. Profetas após profeta foram enviados a eles, mas em vão. Milagre após milagre foram operados entre eles sem nenhum resultado. Israel só tinha folhas, mas não frutos. Mateus 21, 18 a 22. Então, Deus deu um privilégio a Israel, mas Deus tem o direito de procurar frutos. E quando ele olhou para Israel, ele não encontrou nada, só folhas. Sabe o que significa? Uma nação bonita, uma nação forte, uma nação que foi beneficiada, mas que não tem fruto, só tem folha, mas não tem frutos. E Deus, ele procura frutos no meio do seu povo. Deus nos escolheu em Cristo para darmos frutos. Frutos, amados, não adianta só receber privilégio. Deus, ele procura no meio do seu povo frutos. E ele não encontrou no povo de Israel. Ele não encontrou. E Deus nos escolheu em Cristo para darmos frutos. E a gente já falou isso aqui, quando a gente meditou em Mateus 21, 18 a 22, mas quais são os frutos que Deus procura? Quais são os frutos que Deus procurou e quais são os frutos que ainda hoje Deus procura no meio do seu povo? Quais são os frutos? Primeiro, fruto de conversão.
É aquilo que João Batista falou em Mateus 3,8, quando ele fala para os fariseus, olha, produzam frutos dignos de arrependimento. Conversão. Vidas que foram convertidas, vidas que foram regeneradas por Deus, vidas que receberam uma nova vida. Gente, regeneração, conversão é isso, é receber uma nova vida. É uma santa disposição dada por Deus para andar com Deus. Conversão, mudança de direção. Esse é o fruto que Deus ele quer ver na minha vida e Ele quer ver na sua vida. Eu pergunto para você, você tem produzido fruto? Fruto digno de arrependimento. Gente, arrependimento, mudança de mente, mudança de pensamento. Arrependimento, mudança de pensamento, mudança de sentimento, mudança de comportamento, conversão. É isso que Deus não encontrou na poderosa Israel. A vinha de Deus que se tornou uma vinha brava, azeda e seca. Fruto. Deus tem direito de procurar frutos. Fruto também tem a ver com caráter. Gálatas 5:22, quando fala do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tem a ver com o nosso caráter, um caráter produzido pelo Espírito. Fruto tem a ver com comprometimento com o Evangelho. João 15,16, quando Jesus falou, olha, não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi para que vá e deem fruto. Comprometimento com o Evangelho é uma vida em missão. Sabe qual é o problema de Israel, gente? Que Israel era para ser luz entre as nações. O Salmo 67 fala isso. Todas as nações vizinhas deveriam ver Israel e deveriam ficar admirados. Opa, mas que Deus é esse? Nós também queremos esse Deus. Mas o mau testemunho deles foi horrível, foi tão degradante, que eles não deram frutos. Não deram frutos. Eles não tiveram esse comprometimento com a glória de Deus entre as nações. Fruto, gente, tem a ver com a conduta correta e conteúdo bíblico correto. Quando Jesus fala lá em Mateus 7, falando dos falsos profetas, o que ele fala? Pelo fruto vocês os conhecerão. Aquilo, a maneira como eles vivem e aquilo que eles ensinam, vocês vão ver, vocês vão perceber o tipo de fruto que eles vão produzir. O que Jesus quis ensinar? Que nós precisamos produzir esse fruto. Isso é, conduta correta e conteúdo bíblico correto. Fruto. Fruto. No entanto, meus amados, Deus tem o direito de procurar frutos. E aí a pergunta que não pode calar. Deus está encontrando frutos na sua vida? Ou você é igual a Israel, que não produziu frutos? A terceira lição que eu destaco é a rejeição ao amor de Deus. Verso 35 ao 39 nos mostra essa verdade. Israel resistiu e maltratou os profetas de Deus. Ao longo dos séculos, Deus mandou seus profetas para falarem à nação de Israel, mas eles rejeitaram a mensagem, perseguiram e mataram os mensageiros. Israel resistiu e maltratou o filho e matou o filho. Deus enviou o seu filho, mas eles não receberam. João 1:11. A rejeição, gente, a rejeição ao amor de Deus haverá um fim muito triste. Certa vez, o pastor Charles Spurgeon, comentando sobre esse texto, ele escreveu assim, olha que interessante, abre aspas. Os ouvintes de Jesus, ao mesmo tempo que ouviam a parábola, estavam urdindo um plano para matarem o Filho de Deus. Assim como na parábola que diz, agarrando o filho, lançaram-no fora da vinha e o mataram, também lançaram mão de Jesus no jardim do Getsêmani. O arrastaram no conselho de Caifás e o levaram para fora de Jerusalém e ali o mataram no Calvário. O triste é que ainda hoje as pessoas continuam rejeitando o amor de Deus. Ainda hoje, gente.
Ainda hoje as pessoas estão tendo privilégios de conhecê-lo, mas ainda hoje as pessoas, de maneira deliberada, continuam rejeitando o amor de Deus. Isso não é terrível, gente? Isso é terrível. As pessoas estão tendo os maiores privilégios, mas estão categoricamente rejeitando, dia após dia, o amor de Deus. Gente, esses, se não se arrependerem, terão um fim doloroso. Doloroso. As pessoas continuam ainda hoje rejeitando o amor de Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O povo de Israel, desde aquela época até o dia de hoje, está rejeitando o amor de Deus expressado em seu Filho, Jesus Cristo. E aquele povo até hoje está condenado por rejeitar o amor de Deus revelado em seu Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo. É por isso que, gente, que nessa semana eu assisti um programa na internet, um podcast, né? De um programa entrevistando um rabino, um padre e um pastor. Aí eu pensei, poxa, vamos ver, porque o pastor que estava lá é muito capacitado, é um arqueólogo também, muito capacitado. Eu falei, poxa, Jesus vai ser exaltado. Meu Deus, não aconteceu nada disso. Nada disso. E o rabino falando lá de Israel, falando da Torá e tudo. Aí o pastor, em vez de falar de Jesus, o Jesus que foi desprezado por eles, que foi morto por eles, ele disse, não, eu não quero enfiar minha teologia na cabeça de ninguém, porque afinal de contas todos nós somos irmãos. Eu falei, o quê? Calma aí. Eu acho ridículo um diálogo interreligioso em que Jesus não é magnificado. E vem que esse papo, não, todos nós somos irmãos. Não! Vocês mataram o meu Cristo! O mesmo Deus de Israel que enviou o Messias a vocês, os seus ancestrais o mataram, o meu Cristo! E por causa disso, eu sei que não pode ser falado dessa maneira, mas toda a verdade tem que ser falada em amor. Jesus deixou bem claro, seja judeu ou não judeu, aquele que não crer em Cristo será condenado. Que irmão? Coisa nenhuma. Que ecumenismo, coisa nenhuma. Jesus deixou bem claro que o povo de Israel, apesar de todo o privilégio, estão fatalmente condenados, porque não creram no seu único e amado Filho, Jesus Cristo, a quem Deus enviou. Sabe por quê? A rejeição deliberada contra o amor de Deus. Aqueles que rejeitam a Jesus estão rejeitando o amor de Deus, porque Deus enviou seu Filho para morrer por nós. A quarta lição que eu destaco é o juízo de Deus. O texto fala do privilégio, o texto fala do direito de Deus, o texto fala da rejeição do amor de Deus e o texto fala do juízo de Deus. Essas verdades estão expressadas do verso 40 ao 44. Deus fará justiça, gente. Deus fará justiça, porque Jesus é a pedra angular, Jesus é a pedra de esquina, que os construtores israelitas desprezaram, e que muitos hoje continuam desprezando. E Jesus, no verso 43, ele é categórico, ele diz assim, o reino de Deus será tirado de vós. O reino de Deus será tirado de vós e será dado a outro povo. A pergunta é, quem é esse povo? Sou eu e você. Sou eu e você. Nós que cremos em Jesus. Nós que cremos nos méritos de Cristo lá na cruz, por ter morrido por nós, nós fazemos parte desse povo que Jesus falou, olha, esse reino vai ser tirado de vocês tiveram o privilégio de vocês, mas agora eu vou transferir esse reino para outros que crerão em mim. Ele está se referindo aos judeus que passariam a crer nele e dos gentios que serão alcançados pelo Evangelho, que sou eu e você, somos nós. E quem rejeitar a pedra angular será condenado. Quem rejeitar a Jesus, seja judeu ou não judeu, será condenado, gente. Assim diz as Escrituras. O teólogo Risby, ele comenta dizendo o seguinte, Jesus anunciou um duplo veredito.
Eles não apenas tinham rejeitado o filho, mas também tinham rejeitado a pedra. Só lhes restava então o julgamento. E João Batista, ele foi categórico em João capítulo 3, verso 31, ele pregando, ele diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. A ira de Deus está sobre Israel, que rejeitou a Jesus, e a ira de Deus será derramada sobre todo aquele que rejeitar Jesus. João Batista deixou isso bem claro. E aí, gente, existe aquele texto famoso na Bíblia, um dos textos mais conhecidos, que é o diálogo de Jesus com Nicodemos. João capítulo 3, verso 16 a 21, esse texto é muito claro, Quando diz lá no verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí Jesus começa a falar, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aí no verso 18, gente, ele fala algo contundente. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, porque as suas obras, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Jesus deixa bem claro para o judeu Nicodemos: quem não crer em mim será condenado. Quem não crê na minha obra, quem não crê na minha divindade, quem não crê que eu não sou o Messias, será condenado. Porque eu vim para fazer a vontade do Pai, morrer como Cordeiro de Deus na cruz do Calvário. No entanto, gente, haverá juízo. A gente precisa orar para que Deus venha abrir o coração das pessoas, meus amados. Porque enquanto as pessoas não crerem, elas estão fatalmente condenadas. E lembre-se, ninguém é justificado por boas obras, ninguém é justificado porque é filho de crente, ninguém é justificado. Gente, aquele que não crê já está condenado, disse Jesus. A gente precisa orar para que o Espírito Santo venha abrir o coração e a mente dessas pessoas, para que eles possam enxergar esse privilégio que Deus está dando de conhecer Jesus e de se render a Jesus. Caso contrário, estão fatalmente condenados. A nossa missão é falar, é evangelizar, é pregar, é aconselhar, é mostrar, como aquele pastor deveria ter feito no programa, é mostrar que Jesus Cristo é o Messias, Ele é o Salvador e que Ele veio morrer pelos nossos pecados. Nossos pecados. Porque o juízo de Deus é uma realidade. Quinta e última lição, o problema do ser humano. Verso 45 e 46. Sabe por quê, gente? O verso 45 diz que os líderes entenderam. Eles entenderam, mas não aceitaram. Eles entenderam o comentário de Jesus sobre as profecias, Salmo 118, Daniel 2. Eles entenderam o objetivo da parábola, mas eles não aceitaram essa verdade. Tem muita gente assim hoje. Até entende, intelectualmente, mas não aceita essa verdade. Coração duro, coração pedrificado, não aceita. E nós sabemos muitas vezes que a pessoa não aceita porque não houve uma iluminação do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo, gente, para iluminar a mente da pessoa, para a pessoa, opa, agora estou entendendo. Mas muitos entendem, mas não aceita. A parábola foi uma centelha na pólvora da oposição a Jesus. Os líderes religiosos interpretaram corretamente a parábola de Jesus, mas não se dispuseram a obedecer a Jesus.
Eles entenderam, interpretaram corretamente, como bons mestres, mas não se dispuseram a obedecer a Jesus. Não adianta só entender, não adianta só discernir, não adianta só racionalizar, é necessário se dispor a obedecer a Jesus. E aí, interessante que no verso 46, eles queriam prendê-lo e procuravam um meio de prendê-lo. O ser humano, ainda hoje, o ser humano procura um meio de sufocar a voz de Jesus. Ainda hoje. O ser humano, ele ainda procura um meio de sufocar a voz de Jesus. Não quer saber da uma pregação bíblica, não quer saber daquilo que se refere a Jesus, porque o ser humano ainda hoje procura sufocar a voz de Jesus. O ser humano procura um meio de sufocar a sua consciência culpada. Sabe por quê, gente? Aqueles líderes ouviram a parábola e entenderam que eram com eles. Aqueles líderes entenderam que essa rejeição ao filho estava se referindo a eles. Mas ainda hoje as pessoas também entendem, mas faz de tudo para sufocar a sua consciência culpada e cauterizada pelo pecado. As pessoas entendem, mas não querem seguir a Jesus. Seguir a Jesus. E o grande problema, gente, daqueles líderes, ainda hoje, o endurecimento ao invés de quebrantamento. Aqueles líderes que faziam parte de Israel, recebendo todo o privilégio, eles se endureceram diante de Jesus. Em vez de quebrantamento, houve endurecimento. Eles não se quebrantaram diante do Filho de Deus, diante do Messias. Estava ali a pedra angular e mesmo assim eles se endureceram diante dessa pedra angular, diante de Jesus. Eu concordo com o comentário do pastor Hernandes Dias Lopes, quando ele escreveu assim, comentando essa parábola, abre aspas, esse episódio nos ensina que conhecimento e convicção apenas não pode nos salvar. É perfeitamente possível saber que estamos errados e ainda assim permanecer obstinadamente agarrados ao pecado e perecer miseravelmente no inferno. Essa parábola fala sobre 3 coisas: os preceitos, a paciência e a punição de Deus. Deus nos plantou para darmos fruto. Ele tem sido paciente na busca desses frutos em nossa vida. Se rejeitarmos sua palavra e seus mensageiros, seremos então julgados. Julgados. Amados, o povo de Israel tinha conhecimento e convicção. E Jesus falou assim para eles: vocês estão condenados. O conhecimento de vocês e a convicção de vocês por ter recebido o privilégio não significa que isso é fruto de salvação. Vocês estão condenados. Oh, amados, como a gente precisa tomar cuidado disso. Não significa porque a gente frequenta uma igreja, não significa porque a gente é evangélico, não significa porque a gente tem acesso a uma Bíblia, não significa. O que evidencia a nossa salvação é o fruto, é a vida, a nossa vida. E é isso que Jesus quis dizer na parábola: olha, vocês foram tão privilegiados por Deus, Deus plantou vocês aqui, mas vocês não estão dando frutos. E ainda assim, vocês me rejeitaram. Haverá juízo, haverá condenação. Condenação. E as Sagradas Escrituras deixam bem claro que aqueles que foram chamados por Cristo dão frutos. Não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi para que vão e deem fruto. E deem fruto. E deem fruto. Privilégio não salva ninguém. Não salva ninguém. Mas Jesus disse em João, capítulo 8, verso 47, ele fala algo tremendo. Ele fala assim, ele está debatendo com os fariseus, e ele fala assim: aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem, porque não pertencem a Deus. Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz,
e é quebrantado por essa palavra. Aquele que pertence a Deus ouve o chamado de Deus e se rende ao Filho de Deus. Atitude totalmente diferente do povo de Israel, que ainda hoje rejeita o Filho de Deus. O Filho de Deus. Oh, meus amados, essa parábola é uma parábola de advertência contra o povo de Israel. Mas é uma parábola que nos ensina também. Que nos ensina o privilégio de Israel, que nos ensina o direito de Deus de buscar frutos no seu povo, que nos mostra a rejeição ao amor de Deus, que nos mostra o juízo de Deus para aqueles que estão rejeitando o amor de Deus, e que fala do problema do ser humano. O ser humano até entende, mas não aceita a verdade de Jesus. A minha oração nessa noite, meus amados, é que Deus nos livre disso. É que Deus nos livre disso. Que a gente possa aproveitar o privilégio que Deus está nos dando de nos chamar. E que nós possamos dar frutos para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Pai Celestial, dependemos do Senhor, Pai. Aplica, Senhor, essa parábola nos nossos corações e não permita, Senhor, que venhamos a pecar contra Ti, como fizeste o povo de Israel, Deus. Livra-nos, ó Deus. Livra-nos disso, ó Deus. Diante de tanto privilégio, diante da Tua presença, diante da Tua providência, diante das Tuas bênçãos, ó Pai, jamais. Livra-nos, ó Deus, dessa rejeição deliberada. E que a cada dia nós possamos reconhecer que Jesus é a pedra angular, o fundamento da nossa salvação. E a Ele damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Mesmo sabendo que não merecemos, a Ti tributamos toda a glória por causa da obra de Cristo em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a produzir frutos para a glória do Senhor. Nós oramos e nos submetemos a Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor.